ser um homem de responsabilidades, minhas responsabilidades são só na empresa, são só ali fora, são só no meu dia a dia, não. É muito além disso, né? E eu trouxe uma palavra para a gente falar sobre isso, que está lá em 1 Coríntios 11:1. Aqui, cara, quando Paulo fala da seguinte maneira, ele está dizendo que sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Cara, esse cara teve a ousadia de dizer o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a palavra tem muito mais profundidade. O que ele está dizendo, cara, o que eu faço como Cristo. Eu estou sendo Cristo na vida das pessoas. Imagina para o cara olhar para ele e dizer assim: a minha vida condiz com aquilo que eu prego e com aquilo que eu falo. Cara, essa palavra aqui, meu irmão, é uma palavra muito pontual onde Paulo traz isso, né? Porque todo homem está ensinando algo através da sua vida, seja nos nossos comportamentos, seja no nosso dia a dia, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Isso fala muito mais além do que o mundo dos negócios. Isso fala muito mais além do que coisas materiais. Isso aqui está falando de o que eu estou sendo com a minha esposa, como eu estou tratando os meus filhos, qual é as minhas atitudes e o que eu estou deixando no coração de cada um deles. Será, todos nós que estamos aqui agora, o Matheus, o Sandro, o Edson, o Douglas, o Danilo, o Marcelo, será que a gente pode olhar para a nossa vida hoje e dizer assim: meus filhos, imitem o papai? Será que a gente pode olhar para os nossos amigos hoje e dizer assim: faz que nem o pai está fazendo que vai dar certo? Faz que nem eu estou fazendo, assim como Paulo está falando aos Coríntios. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso faz a gente refletir no quê? Nas atitudes que a gente está tendo com a nossa esposa, do jeito que a gente está treinando os nossos filhos, do jeito que... Cara, é a coisa mais simples do mundo. Essa semana, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. A gente estava descendo num atacadão, desses atacadão que tem, de supermercado, né, aqui no litoral. Me fugiu o nome do atacado ali agora. Acho que é Macromix. E, cara, no estacionamento, muito longe de onde ficam os carrinhos, tinha vários carrinhos espalhados. Aí eu cheguei com 2 dos meus filhos, de 13 anos, o Manu e o Júnior. E eu disse para eles: cara, cada um pega um carrinho e a gente entra no mercado, pode ser? Eles: mas por quê, pai? A gente vai entrar com 3 carrinhos no mercado, um não chega assim? Mas 2, esses 3 a gente vai entrar com um e os outros 2 a gente já vai deixar na entrada lá onde é que ficam os outros carrinhos. Aí eles disseram o seguinte: tá, mas isso aí não tem um cara que vem e faz? Eu disse: tem. Mas e por que a gente não pode aliviar o fardo dele, levar 2 carrinhos hoje? Por que a gente não pode fazer isso? Tá, mas e essas outras pessoas que deixaram esses carrinhos aqui? O cara não fala sobre o carrinho, fala de quem a gente está sendo, não fala sobre as outras pessoas, fala da nossa atitude, do que nós estamos fazendo. Porque se eu não posso pegar um carrinho, se eu não posso entrar num supermercado e pegar um carrinho e levar lá na porta do supermercado porque foi outra pessoa que deixou, que tipo de ser humano eu tô sendo, mano? Tô falando de um carrinho. Um exemplo muito simples aqui. É muito simples, cara. Entende? Isso aí, Marcelo, não é o que serve. Mas, cara, para que eu estou servindo? Porque muitas vezes eu tô falando de Rafa, particularmente, eu olhei para minha vida e disse: cara, que bosta de pai que eu tô sendo para os meus filhos mais velhos. Eu tenho o Gabriel, que tem 19, e o Otávio, que tem 17. Esses já não moram mais comigo. A vida deles foi totalmente outra dos pequenos que estão comigo. Eu tenho 6 filhos no total, tá, galera? Então, só pareço um pouquinho novo aí. É, é, é o presente que o pai dá para nós, né? Mas é o seguinte, cara. Os que estão aqui hoje, eu tenho o João Lucas de 5 anos, hoje eu consigo treinar ele diferente, irmão. Por quê? Porque faz pouco tempo que eu conheci Cristo, de verdade, não por dogmas ou doutrinas, porque eu conheci o Pai de verdade. Não fazem séculos. Para mim, meu pai era ruim, então eu teria que ser um pai ruim. Cara, se nós queremos o melhor para o nosso filho, mesmo a gente sendo rude alguma coisa, de um jeito ou outro, como eu fui com os meus mais velhos, somos seres humanos. Falhamos e erramos, mas não aprendemos muitas coisas. Só que a partir do momento que Cristo entra na nossa vida, a partir do momento que nós nos encontramos com Ele, nós vemos o amor, a graça, a bondade dele em todos os detalhes. A gente olha e diz: cara, tem como eu ser diferente. O meu filho não precisa conhecer um Cristo ruim, porque ele não existe. Cristo é bom, Cristo é amor, Cristo é justiça, Cristo é muito bom, cara.
E quando eu começo a transmitir isso para os meus filhos, os meus mais velhos começam a olhar com um olhar diferente. Mas por que comigo não foi assim? Só porque o pai não sabia. A partir do momento que tu conhece Cristo, meu irmão, não tem como tu ser o mesmo. Então tu começa a olhar primeiro dentro da minha casa. Não adianta eu querer falar ali fora, se dentro da minha casa está um podridão, se eu não ajustar essa rota dentro do meu lar. Então, a partir do momento que eu tive encontro com Cristo, que foi no retiro, outubro de 2024, nem lembro mais o ano, se foi 24, ou 23, ou 25, sei que foi em algum outubro. Parece que faz 10 anos. Cara, totalmente tem como mudar a tua casa e a tua vida. Os homens que fizeram o retiro por último aqui, tem como tu ser o mesmo depois que tu conhece aquele Jesus Cristo? Tá aqui, ó, só as cabecinhas balançando. Não existe, meu irmão. Aí tu vai olhar, pá, cara, mas até aqui eu fui assim, no mesmo dia, no mesmo instante, Deus só precisa isso aqui, ó, para mudar a tua história. Ah, mas e o que eu fiz dali para trás e tudo que eu... Meu irmão, agora é só ajuste de rota. Porque aquele que bate no peito e diz assim, ó, cara, eu errei, eu falhei. Aquele que olha para a esposa e diz assim, eu fui infiel contigo. Eu fui injusto com a minha família. Eu não fui o homem que eu teria que ser. Bater no peito e dizer, eu fiz errado, sim. Mas a partir de hoje eu encontrei Cristo, um amor incondicional, um amor que me ama, algo que me preenche. A partir desse momento eu me torno uma nova pessoa. Todo homem que olha e diz assim, cara, eu errei, cara, eu falhei. Eu fui errado, eu fui imprudente com as minhas finanças, fui. Mas tem como aprender, tem como ajustar a rota, dá para começar de novo. Tem esperança. Será que eu consigo de novo? Com Cristo dá, meu irmão. Dá para fazer. A minha vida tem sido assim nesses últimos anos, ajustando a rota, ajustando a rota. Parece ser fácil, mas não vai ser fácil. Mas tu pode escolher o difícil que tu quer para tua vida. Existe uma coisa, cara, que a gente pode olhar com uma perspectiva assim, ó. Quantos homens tem ali fora que não viveram o que esses homens viveram nesse último retiro, que nós viemos vivendo há quantos retiros? Quantos homens a gente pode estender a mão indiferente? Aquele que te traiu, aquele que te difamou, aquele que falou mal de ti? Quantos homens a gente pode estender a mão? É fácil só estender a mão para aquele que falou bem de ti, que está sempre te trazendo alguma vantagem, alguma coisa. Isso é muito simples de fazer. Mas e para aquele que te traiu? E quantos homens estão com o casamento desgraçado, cara? Porque traíram a sua esposa, ou vice-versa, não interessa. E não consegue dar um seguimento para não liberar perdão. Cara, existe duas coisas que te tiram a tua salvação, meu irmão. Só essas duas, a palavra vai falar sobre isso. É a falta de perdão, é uma delas. E quando tu simplesmente falar besteira contra o Espírito Santo de Deus. Tá aqui o Gledson, que sabe muito bem dessa palavra. Às vezes não vem a palavra específica na minha mente, mas vem o ensinamento que eu aprendi. Quando tu blasfemear contra o Espírito Santo, é assim que está escrito lá ou não é, Gledson? E a falta de perdão, porque se tu não perdoar o teu irmão, não tem como teu pai te perdoar. Não existe, meu irmão. Então, o perdão, qual é o perdão que precisa ser liberado do teu coração hoje? O que é que precisa ser tirado de dentro para fora? Qual é a conversa que precisa ser falado com a tua esposa, com os teus filhos? Cara, ontem uma pessoa me pediu ajuda, eu não sei o que eu faço, eu tenho um filho de 8 anos, uma mulher, que o pai nem deu conta de pedir ajuda. Ela disse, Rafa, eu não sei o que eu faço, eu tento a família para desabafar. Meu filho de 8 anos, ele não dá conta mais de ir para a escola. É um griteiro, entendeu? Para ele, a escola parece um pedaço do inferno, ele não consegue mais estar lá dentro. Eu fiz uma pergunta para ela simples, um menino de 8 anos. O que o pai faz? Ah, é porque ele está sempre em telefone, ele está sempre em tela. Está aqui um dos motivos. Ele acorda e dorme com a tela no telefone, grudada na cara. Eu disse aqui, um dos motivos, vocês estão matando o filho de vocês. É claro que esse cara não vai querer ir na escola. E o pai? Não, mas é que eu tiro e o pai dá. A autoridade está invertida. Totalmente invertida. Uma coisa é responsabilidade. Outra coisa é tu olhar para a criança e dizer, cara, tem 8 anos. Quantos pais a gente vê todos os dias e mães
Simplesmente porque eu estou fazendo os meus afazeres, simplesmente porque eu estou fazendo as minhas coisas, os meus filhos é muito mais fácil eu dar um tablet, um telefone, vai num restaurante, só isso, meu irmão. Ô, vamos acordar para a vida, cara. Tá matando o teu filho, mas nem precisa teu filho ter telefone, irmão. Mas o exemplo vem da onde? A responsabilidade está onde? Eu no pai que está com o telefone na mão aqui, quando o filho vem pedir um abraço ou dar um bom dia, eu já falo contigo. E continua. Ou tá sentado na mesa, o pai tá com o telefone resolvendo problemas, não tira um tempo para almoçar, mano, com a tua família. E o dia vai passando e vai correndo, não, mas porque é mais importante o meu trabalho, é mais importante isso daqui, é mais importante a minha finança. E eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante. Mas o que é mais importante é que tá deixando no coração do teu filho, mano. É essa responsabilidade, é o que eu preciso trazer para dentro da minha casa, para minha esposa. Quanto tempo vai levar para isso ser ajustado? Não muda, mano, mas começa hoje. Para Deus é um estalar de dedo para mudar tudo. É um estalar de dedo, só que ele não vai fazer o que é para a gente fazer. Quanta coisa eu tive que ajustar nesses últimos anos da minha vida. Nas empresas que tive, cansei de fazer 7 dígitos. Mas e que bosta valeu daquilo sem alguém para te trazer uma direção de dizer o que fazer com aquilo? Podia se dizer hoje, cara, podia, com o que eu já fiz, com a força do braço, sem estratégia, sem estrutura, eu não precisava mais trabalhar hoje, cara. Exemplo, podia ter tempo mais livre com a minha família, podia estar o mundo inteiro fazendo um monte de coisa aí e aquilo rendendo toda a vida, mas que dia que eu parei para aprender sobre investimento? Nunca, quem que me ensinou? Hoje eu ensino desde o João de 5 anos, desde a Manu de 13 anos, eles têm ali os investimentos deles todos os meses que ganham. Uma avó dá 100 reais, 50 reais, tem uma mesada que ganha alguma coisa, ele vai investindo em alguma coisa que eu não fiz. Eu fui imprudente nessa parte. E eu estou ajustando a rota da minha vida na área da finança, eu estou estudando sobre isso, estou lendo livros sobre isso. Alguém vai chegar e vai fazer para mim? Não, porque eu não quero passar as coisas que eu passei de novo através da finança. Pega todos os homens aqui, meu irmão. Começa a não trazer mais para dentro da tua casa, começa a desonrar teus compromissos, como é que vai ficar a tua cara? Dá vontade de aparecer? Não, dá vontade de se enterrar no buraco, mano. Essa é a verdade. Mas ninguém vai fazer nada pra gente, entende? Deus não vai fazer aquilo que tu tem que levantar e fazer. É o que nós falamos esses dias hoje aqui, esses tempos, para mim os dias parece que o tempo, o antes, o agora e o depois está aqui no mesmo tempo. Parece que foi, mas foi esses dias que a gente falou sobre isso. Como é que eu vou ver o sol acordando meio-dia? Tem como? Eu ver o sol nascendo acordando meio-dia? Não, cara, eu tenho que estar pronto de manhã. Que hora que nasce o sol? Ah, o sol vai nascer 5h40 da manhã hoje. Eu vou precisar pesquisar e olhar, cara, o sol nasce 5h40. Às 5h20 eu vou precisar levantar. Mas para mim levantar às 5h20, eu tenho que dormir mais cedo um dia antes. Eu tenho que largar de mão de telefone, largar de mão de tela, largar na mão de filme. Tenho que me organizar um dia antes, porque amanhã eu priorizo 7 horas de sono, então eu preciso dormir 7 horas. Às 10 horas eu tenho que dormir, para 5h40 eu tenho que estar olhando o sol nascer. E se o sol não nascer naquele dia, aí o problema não é meu, mano. Ele nasce todo dia, mas tem uma nuvem, tem uma chuva que veio. Daí isso aí é com Deus, irmão, mas eu tava lá para ver o sol nascer. E isso precisa funcionar em tudo na nossa vida. A gente precisa estar pronto, meu irmão. E o pronto que eu digo não quer dizer que todos aqui vão estar com todas as bagagens prontas, não. Vai ser no caminho que Deus vai preparando. Mas o que a gente está fazendo para ter responsabilidade? E tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando da minha vida. É os processos que eu passei, é o que o Senhor vem fazendo na minha casa, e eu não tenho vergonha de dizer. 2 anos e pouco atrás, a gente quebrou com mais de 1 milhão, e de lá para cá, cara, de lá para cá, só quem já passou por isso sabe. Quem quer chegar no final do mês e não pagar uma coisa que marcou, que vai honrar? Ninguém quer, cara. Todo mundo quer adiantar, quer pagar adiantado. Quem é que quer pagar 10, 15 pila de taxa de luz, de água para pagar atrasado? Mas ninguém quer, cara. Mas que dia que a gente aprendeu sobre isso? Quem é que ensinou? Quem é que deu direcionamento? Quem é que falou sobre finanças? Quem é que falou que se em 30 anos tu juntar o que tu paga de NPS todos os meses, R$ 380, tu vai ter 2 milhões na conta e não vai precisar mais trabalhar? Não, só te ensina a pagar o NPS, mano. Um CLT, eu tô dizendo. Mas nenhum empresário tá guardando, não, investindo em nada, mano. Tá comendo toda a semente que cai na mão. E isso foi o que eu fiz.
Isso precisa gerar uma indignação, mano. Nessa nação, nesse tempo, quantos homens estão aqui? Vamos ensinar os nossos filhos, pelo menos. Eu não quero aparecer para ninguém, eu não quero falar para ninguém. É mostrar para eles na prática, tá vendo tudo que a gente passou? Porque o pai foi imprudente. Que o pai não buscou auxílio, o pai não buscou ajuda, o pai não buscou ninguém para falar. Vocês não, vocês vão aprender desde cedo como é que se faz, que a gente não se come todas as nossas sementes. Então, a responsabilidade nossa como pai é treinar os nossos filhos. É olhar para nossa esposa e amar ela assim como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja. Cara, ele se entregou. Cara, ele simplesmente deu a vida dele. E por que que nós, homens, damos as vidas pelas nossas esposas? Porque quando Adão foi criado, foi tirado de dentro de quem? A Eva. De dentro do homem. Então, a nossa esposa saiu de dentro da gente. A gente só dá a vida pelas pessoas que saem de dentro da gente. Os nossos filhos não saíram do nosso corpo. É por isso que a tua esposa nunca vai dar a vida por ti. Tu vai dar a vida pela tua esposa, mas ela vai dar a vida pelos filhos dela, pelos teus filhos que saíram de dentro dela. É isso que nós temos que entender como homens. Nós damos a vida pela nossa esposa. Ela nunca vai dar a vida por nós. E nem tem que fazer isso. Ela vai dar a vida por quem saiu de dentro dela, que são os nossos filhos. Então, a nossa responsabilidade, quando a gente vai falar de homem de responsabilidade, cara, se esse papo não começar em casa, só vai começar ali fora, nem começa, irmão. Tem que voltar lá e arrumar isso aí. Tem que voltar lá e arrumar isso aí. Não existe nada mais interessante, mais importante que o nosso primeiro ministério, que Cristo fala que é o nosso lar e a nossa casa. Tem alguém aí comigo? Eu nem perguntei se o microfone dava para ouvir, tá tudo certo, só fui falando. Tá tudo certo. Tá beleza. Então, cara, observar essas nossas atitudes com a nossa família. Não basta eu falar de Deus se eu não for Cristo na minha casa. Não basta eu falar, se eu não olhar para mim e dizer, cara, dá para seguir o meu exemplo. Como Paulo falou aqui, em Isaías 1:11, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina a ousadia do cara para dizer, cara, ó, todo mundo aqui torne-se os meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso está escrito numa Bíblia, irmão. Esse cara fez o dever de casa. Ele fez o que tinha que ser feito. E olha quem era Paulo, né? Porque a gente acha que os caras eram tudo santo. Era matador de cristão, mano. O que que sobra para nós? Ah, mas por que eu errei aqui? Porque eu pequei ali? Porque eu destruí minha casa? Meu, hoje, começa de novo. O que dá para fazer? Dá para ajustar a rota? Quantos irmãos tem aqui? Mas daí tu vai precisar tirar um tempo para ti, meu irmão, que é o que a gente faz aí nos retiros. Tira aí um final de semana desse aí e vê como é que vai ficar, que nem esses doidos que vieram dali. O Júlio, o Sandro, e todos esses aí que for citar nome aqui já começam a loucura. Que tiveram a vida transformada, que estão num ambiente ali que parece uma bolha, que parece que viveu 10 anos ali, e viveu, tu foi lá na tua infância, tu na verdade viveu 30, 40, 50, não sei quantos a idade cada um tinha, mas foi lá na tua infância, resgatou aquele menino que estava ferido e machucado e estava ferindo outras pessoas aqui fora. E isso é um tempo de construção. Existe um tempo para todas as coisas, existe uma construção para todas as coisas. Só que se não tiver na mesa, tem como alguém entender o que a gente está falando aqui desde o 12:02, que está ali fora, que não estava aqui, só depois que olhar no YouTube não vai ser a mesma frequência. E isso Deus tem me ensinado nesse tempo. Então não faz sentido perder o tempo de mesa. Não faz sentido não querer sentar na mesa com ele. E isso eu estou falando da minha vida, tá? O que Deus tem me ensinado nesse tempo. Que parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Nós aprendemos por repetição. Todos nós. Então, quando a gente está ensinando um filho, precisa repetir quantas vezes a gente precisa falar com o filho. Quantas vezes a gente precisa falar com o filho. E quantas vezes Deus precisa falar com nós. Então, meus irmãos, nesse ambiente poderoso que foi gerado aqui, que a gente possa assumir os nossos erros diante da nossa família, diante dos nossos filhos, diante a Deus e olhar para dentro e dizer, cara, dá para começar de novo, dá para ajustar a rota, dá para fazer o que quiser fazer no dia de hoje, eu não vou mais perder tempo. Eu preciso ser alguém que vai proliferar o reino aqui na Terra, através das minhas atitudes. Cara, mas hoje, e tu pode olhar e dizer, Rafa, mas tu não sabe como é que tá a minha vida, mano.
Tudo começa lá na tua mente. Porque mente e cérebro são duas coisas muito diferentes. O nosso cérebro, um bisturi pode ser cortado aqui e atravessar 7 camadas agora que tu vai alcançar o teu cérebro. Só que a tua mente, cara, só tem um que pode alcançar. Aquilo que está no teu coração. Eu consigo imaginar agora o que o Douglas Salles está pensando, o que o Pedro está pensando, mas nem querendo, mano, se ele não abrir a boca e não falar. Teu cérebro, tu vai sentar numa mesa ali, alguém vai abrir ele. Tá certo? E vai chegar na camada do cérebro. Mas a tua mente não existe, são quilômetros e quilômetros de extensão que o teu Criador criou para que tu possa se conectar com ele. Por isso que a palavra vai dizer o seguinte: o reino dos céus não é comida e não é bebida. O que Cristo está falando ali? Que não é físico, meu irmão. O reino do céu é mental, é o que está na tua mente. Ele se conecta contigo com a tua mente. E quantos dias a tua mente mente para ti todos os momentos? O reino dos céus não é comida e nem bebida. Ele é um estado aqui e agora mental. Entende? É só ele que tem acesso a isso. Porque nós, como pais, a gente pode olhar para os nossos filhos e imaginar o que eles estão pensando. Mas a gente não pode ter a certeza do que eles estão pensando. Mas o meu pai, o teu pai, ele sabe o que está no teu coração e o que está no teu pensamento. E quando tu há de colocar para fora, imagina nós aqui, quem é pai? Levanta a mão. Tá tudo certo. Quando tu olha para o teu filho, tu pode imaginar o que está passando na mente dele. Mas quando olha para ti e diz, papai, eu preciso de ajuda nisso aqui. Ou pai, eu preciso de um conselho nisso aqui. Como tu se sente como pai em poder ajudar o teu filho? Muda ou não muda? Isso que nós só podemos imaginar. Agora tu imagina Cristo, mano. Que ele sabe antes mesmo de tu falar o que já está no teu coração. Que é o teu pai, que é o meu pai. Ele só precisa que tu manifeste e fale para ele. Pai, me ajuda. Me coloca os irmãos aqui. Me traz algo novo. Cara, o que Deus tem me ensinado no secreto nesses dias, cara, eu nunca tinha parado para estudar dessa maneira. E eu vou falar uma coisa, eu não ia falar. Agora é 12:27, mas está queimando no meu coração. Eu sou casado com a Dani tem 12 anos, e é o meu segundo casamento, certo? E, cara, a gente nunca tinha feito uma festa de casamento. A gente é casado no civil, a gente ajuda outros casais. E no último retiro que eu tive de rei para rei, o Guilherme me trouxe uma palavra direto do céu. Cara, vocês vão alcançar uma nação através da festa de casamento que vocês fizerem. E aí a gente marcou uma data. Vai ser dia 6 de dezembro desse ano. Só que existiu muito processo no profundo. Agora eu quero compartilhar algo com vocês que eu não compartilhei com ninguém. Só no tempo de mesa aqui na minha casa. Mas eu tô suando e eu decidi falar isso aqui agora porque Cristo falou no meu coração, tá? Vou compartilhar algo com vocês. Imagina, eu sou casado há 12 anos, tá? Tenho relações frequentes com a minha esposa. No dia que eu pedi ela em casamento, já tinha pedido em alguns lugares para fazer a festa de casamento em alguns retiros. Depois do casamento do Gabriel, eu não sei se está aí o Gabriel, da Lancheria Zalé. Depois do casamento do Gabriel, Deus me ministrou muito forte o meu coração. E naquela semana eu pedi ela em casamento, marquei o dia da data no nosso quarto, através de uma conversa que a gente estava tendo. Sabe o que aconteceu ali, irmão? Deus desceu, o Espírito Santo desceu ali, só que ele falou algo no meu cérebro. Eu compartilhei, tá aí o Gabriel, ó, através do casamento dele. Deus falou assim no meu pensamento, só que é o seguinte, tu vai ter a minha filha de novo, como tua esposa, depois da festa do teu casamento. E eu disse, é o quê, mano? Eu tô casado há 12 anos, mano. Eu não vou falar isso pra ela, mas nem a pau, tu tá louco. Mas numa fração de segundos, a minha mente e eu falando com Deus, eles, não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Daqui a pouco, plum. Aí o choredo pega. Meus irmãos, eu tô em jejum. Não tem criança aqui na sala, né? Eu tô em jejum sexual até dezembro, mano. Tá? E nesse processo, Deus tem falado comigo todo dia. Porque a minha energia agora tem que enterrar alguma coisa, mano. Entende? Tem que enterrar em alguma coisa. E eu vou dizer pra ti, meu irmão, é um privilégio. É um privilégio. Se desfazer da nossa carne. E olhar e dizer assim, o que o Senhor tem preparado para mim é muito mais do que prazeres momentâneos. É muito mais... Cara, vai ser assim, ó, vai ser um casamento, não vai ser um casamento comum. Não vai ser um casamento comum.
Eu tenho certeza que não. Através disso, uma nação vai ser tocada. Tem muitos aqui que já conhecem meu testemunho, mas vocês vão começar a ouvir em TikTok, vocês vão ouvir em YouTube, vocês vão ouvir em todas as plataformas que existem na face da Terra, um dia vai chegar na mão de vocês. Porque, de alguma forma, isso vai ser turbinado. Eu tenho um testemunho para contar, de que eu fui infiel com a minha esposa, da onde estava a minha cabeça. Tem muitos aqui que conhecem, sabe? E sabe dos processos que eu já passei, mas eu vou te dizer, é um tempo novo. E eu não vejo a hora de chegar 6 de dezembro desse ano, que o pau vai queimar dali para frente. Eu não ia falar isso aqui é só tempo de mesa, mas para alguém aqui serviu. Uma hora vai servir de algum testemunho. Alguém vai levantar a mão e vai dizer, mano, aquele dia o Senhor falou no meu coração que eu estava sendo um imbecil com a minha esposa, que eu estava usando ela só como uma reserva de espermatozoide, que eu não tinha olhado para isso ainda. Alguém um dia vai olhar e vai dizer, eu precisava cuidar da minha esposa como Cristo cuidou da igreja, e não usar ela como eu uso todos os dias. Certo, meus irmãos? Então não é uma palavra de conforto, porque aqui a gente não tá para ser confortável. Quem é criança não fica aqui. Quem é homem de verdade bota o bigode e diz, cara, eu não vim para ser amado pela minha esposa. Eu vim para fazer o que tem que ser feito. Eu vim para ser amado por Cristo. Eu vim para morrer pela minha casa. Eu vim para fazer o que eu tenho que fazer. Tá certo, meus irmãos? Então chegou o tempo de todos se posicionarem e fazer o que tem que ser feito.